Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta, eu sou Osvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é o Invocação do Mal, do original The Conjuring, de 2013. Filme dirigido pelo James Wan, que estrela o Patrick Wilson e a Vera Farmiga, como os demonologistas, o casal Warren. Invocação do Mal é um filme de terror tão famoso, tão óbvio e relativamente recente, que é até meio esquisito que a gente não tenha falado dele no canal até então. Acho que inclusive deve ter comentários nesse vídeo da galera falando, nossa, esse vídeo já não tinha saído antes? Não tinha. A gente falou do segundo filme, do terceiro, e de outros filmes ligados ao Invocaverso também, os filmes da Freira, aquele filme da Chorona, mas do original a gente nunca falou, nunca fez um vídeo só dele. É o nosso jeitinho. Mas vai sair filme novo agora, né? Invocação do Mal 4, então é uma oportunidade ótima pra gente revisitar esse clássico recente do cinema. E Invocação do Mal é baseado em casos reais. É a história do casal de investigadores paranormais / trambiqueiros profissionais, Ed e Lorraine Warren, que investigaram vários casos de supostas assombrações. Assombrações. O casal Warren é cercado de polêmicas diferentes, mas fato é que a história que eles contam dá pra fazer um filme de terror bem legal. Normalmente trambiqueiro dá filme bom, né? Ainda mais quando é um filme bem feito. E eu sempre gosto de lembrar o contexto que saiu Invocação do Mal, porque eu acho que o filme de assombração tava meio em baixa. Tinha os filmes que vinham meio do J-horror ali, mas os anos 2000 no geral foram dominados pelos remakes de slasher sombrios e pelo torture porn. Eram filmes muito mais realistas e grotescos e gore. E foi lá pra 2010, quando começou essa nova década, que o James Wan começou a trazer uns filmes de assombração, né, com a franquia do Insidious. Filmes inspirados nos clássicos sobrenaturais dos anos 70 e 80. E depois que ele fez esses filmes, ele fez o Invocação do Mal. E talvez esse filme do Invocação do Mal seja o caso de começar como um herói e viver o suficiente para se tornar o vilão, já que o sucesso enorme do primeiro filme causou a criação do Invocaverso, que já virou uma grande palhaçada. Hoje, Invocaverso é sinônimo de filme de assombração chechelentos cheio de jumpscare de computação gráfica. Mas esse modelo de filme ficou tão famoso que é até fácil esquecer que o primeiro Invocação do Mal, na real, não é isso. É uma história que é menos grandiosa, com menos assombração pulando pra te dar susto, e que foca mais nessa relação desses personagens e nos pequenos eventos sobrenaturais que rolam na casa ali, com cenas bem orquestradas de sobrenatural mesmo, e não só de barulho alto. É praticamente o que o primeiro MTV faz, o que saiu lá no final dos anos 70. Faz muito tempo que eu não reassistia esse primeiro filme do Invocação do Mal, gostei muito de revisitar ele. É um filme que tem uma técnica muito bem feita, como geralmente são os filmes do James Wan, tem um elenco muito bom, tem um roteiro bem amarradinho também, e que tem os seus momentos icônicos e assustadores. Faz muito sentido pra mim ele ter sido o sucesso que foi. Eu quero falar uma coisa muito importante antes da gente continuar. Eu queria dizer que esse tweet que vai aparecer aqui, que foi copiado por toda a página de terror cafona, é meu. Aconteceu comigo e foi o meu pai. Que no caso é seu pai também. Mas foi comigo que aconteceu. Mas não de vocês, então parem de copiar o tweet. Para de copiar meu tweet. Se for copiar, deixa meu nome ali. Inferno. Agora que Karina já extravasou uma coisa que mais ou menos tem relação com esse filme, Tem a gente muita já vai falar sobre o filme, mas antes vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Invocação do Mal, o que vocês acham do filme. Deixa outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Mas não copie meus tweets. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo da Trecheira. Escolhe filmes que a gente fala aqui no canal através de votações, vê alguns vídeos antes do resto da galera e pode copiar a tweet da Karina à vontade. Não pode. E além disso, você apoia a gente também, né? O que é sempre muito importante. Como o filme já saiu tem mais de 10 anos, então os spoilers estão liberados. Acho que todo mundo já assistiu esse filme também, então é isso. Estejam avisados e vamos nessa, vamos pra trama. Invocação do Mal acontece em 1971, quando a família Perron se muda para uma casa nova que é um casarão no meio do mato. Daí várias situações peculiares começam a acontecer com a família. A morte repentina do cachorro, barulhos esquisitos de noite, hematomas surgindo no corpo da mãe aleatoriamente. E quando esses acontecimentos vão ficando mais intensos e objetos começam a se mover sozinhos, assombrações atacam a família,
eles decidem que eles precisam de ajuda. E daí eles chamam o nosso casal trambiqueiro favorito, os Warren, para investigar o que tá rolando. Então Ed e Lorraine Warren chegam lá, sentem a presença maléfica e descobrem que é o espírito de uma bruxa que amaldiçoou a região papo de uns 100 anos atrás. E daí o casal Warren tem que juntar evidências dessa assombração e eventualmente tem que tentar exorcizar a casa e a própria mãe da família Perron, que fica possuída também. Uma coisa que me chama muita atenção nesse filme, e praticamente na filmografia de terror do James Wan, é como ele consegue criar muita coisa icônica, muito visual marcante no mesmo filme. E Invocação do Mal é isso, é muita coisa que entrou pra cultura pop, começando com o raio da boneca Annabelle. É uma ótima introdução pro filme contar o caso da boneca Annabelle como uma parada à parte, só pra apresentar os Warren. O James Wan tem noção o suficiente de não fazer um filme inteiro focado na boneca, porque isso é estúpido. Porque, cara, o que a Annabelle faz, efetivamente? Na história dos Warren, o que a Annabelle fez? Nada. Nada, ela mexe sozinha, ela tá num lugar, depois ela tá no outro, ela vandaliza a casa com um giz de cera. No que isso difere de uma criança comum? Bebê reborn, Annabelle! Então, assim, ainda bem que ela não tem foco nesse filme, e ainda bem que não fizeram 3 filmes focados nela, né? Isso seria doideira pra cacete. Mas sabe uma coisa que eu acho maneiro da Annabelle? Ah. O design. E eu acho foda que é um design muito único, assim, e você vê que teve todo um trabalho ali em cima pra uma simples cena de introdução. Porque quem faria 3 filmes, né, com essa boneca? Isso vem muito do James Wan, com o medo de boneco dele, uma característica recorrente na filmografia, sempre tem algum boneco enfiado em algum lugar ali. E tem uma coisa que eu acho meio zoado da Annabelle, é que ela... Existe. Não, é que ela não é uma boneca crível. Ela é uma boneca de terror. É porque a boneca da Annabelle é uma boneca de pano de cabelo laranja. Que, inclusive, é uma boneca Raggedy Ann, que é uma boneca famosa. Tipo, é uma franquia de bonecas dos Estados Unidos. Tem, tipo, milhões de bonecas iguais a Annabelle lá. Então, e provavelmente com direito autoral. Então, aí meteram a Annabelle macabrona aqui pra esse filme. Que criança teria essa boneca, né? E eu gosto muito dessa cena inicial também, como ela apresenta, né, o casal Warren, porque o começo, o foco é só nas amigas lá que estão contando a história da boneca. Até que, eventualmente, o Patrick Wilson enfia a cara dele na frente da câmera e fala: nós podemos ajudar vocês. O que é uma boa apresentação do personagem, assim. Do nada, corta disso pra uma palestra que os Warren estão dando pra um monte de trouxa numa faculdade. Bom jeito de apresentar os personagens, e eu acho muito engraçado, eu não lembrava que isso acontecia, que o filme congela e entra um texto correndo, assim, estilo Massacre da Serra Elétrica, explicando quem são os Warren. Parece até documentário de True Crime da Netflix, eu também não lembrava disso, eu achei até meio engraçado. Não é muito sutil e meio que não combina com o resto do filme, porque é um texto muito expositivo, já te explicando quem são os personagens, e talvez meio desnecessário, porque tudo que ele fala naquele texto a gente vai entender depois nas cenas do casal Warren. Eu acho meio conflitante, porque o James Wan é um cara muito bom de construir tensão, sabe? De mostrar as coisas ali nos cantos, e não é muito do feitio dele só meter um texto de Star Wars subindo na tela, cara. Mas ao mesmo tempo, James Wan é um diretor que usa muito um cafona proposital nos filmes dele. Se tivesse uma palavra pra isso, né? Mas voltando pro visual, é um filme de época, né? Se passa nos anos 70 e tudo nele grita anos 70. A caracterização dos personagens, as costeletas, os carros e itens de decoração nas casas. Eu sou obcecada pelos figurinos desse filme, eu acho lindos. E a fotografia também é bem anos 70, porque é aquilo que eu falei, a referência é o filme original de Amityville e os demais filmes de terror sobrenatural que tinham muito ali no final da década. E o filme pega tudo isso de referência e faz um visual muito bonito. O que eu gosto aqui é que é uma fotografia que boa parte do tempo ela é sombria, ela é escura, tem momentos no filme que são iluminados só com um fósforo ou uma outra fonte de luz meio irregular ali, mas ele não é feio e não é incompreensível, como geralmente acontece com filmes muito escuros. O visual, a forma que as assombrações aparecem, é tudo muito elegante, não sei explicar, eu acho lindo. E de novo a gente volta na questão do James Wan criando visuais icônicos. Nesse filme tem, além da Annabelle, tem a árvore com o galho meio retorcido que a bruxa se enforca, tem a caixinha de música com o espelho, tem vários objetos que você bate o olho e já pensa, Invocação do Mal. Inclusive o Museu dos Warren, né, que é um cenário muito elaborado, um design de produção muito bom ali, tem muita história naquele cenário, vários itens
itens amaldiçoados, peculiares, diferentes, tipo uma armadura samurai, ou o macaco que toca sanfona. É tão legal, né? Dava até pra criar um universo em cima não. daquilo. Cadê o filme dos Warren no Japão, que não teve, então, até hoje, pra pegar aquelas armaduras samurai? Mas é até legal a gente começar falando bastante dos Warren, porque o filme são basicamente duas tramas que demoram pra se encontrar. A trama do casal Warren e a trama dos Perron. E a trama dos Perron acaba que tem mais destaque. Começa com a família chegando na casa nova e o James Wan, de novo, com a narrativa visual. Toda a cena que eles chegam é um plano que a gente vê de dentro pra fora da casa, pela janela, os carros se aproximando e depois a galera entrando pela porta, sem cortar. Mas é legal, porque meio que cria como se fosse um ponto de vista da assombração dentro da casa, esperando a família chegar ali. E depois tem um plano sequência super coordenado das crianças correndo pela casa e a câmera mudando quem tá acompanhando ali durante a mudança. É o tipo de plano que eu acho que muito filme de assombração que veio depois tentou simular. E quando eu falo que o roteiro desse filme é amarrado, é porque ele tem muito personagem. A família tem, tipo, 5 filhas, crianças. E todas elas têm alguma participação na trama de uma maneira diferente. Tem a Andrea, que é a mais velha. Não faz muita coisa, mas tem uma cena de assombração muito marcante, que ela é atacada pela bruxa que tá em cima do armário. E ela flerta com o ajudante dos Warren. É porque Como assim? toda a situação é Tinder, né? Lógico. Tem a Nancy, que é a menina de óculos, que a cena mais marcante é a cena do cabelo, que o fantasma puxa pra cima e depois fica arrastando ela pela sala. Eu acho essa cena tão boa. Aí tem a Christine, que é interpretada pela Joey King. Ela é a segunda filha que tem mais destaque. Ela tem muita cena de noite, porque o lance dela é que a assombração aparece pra puxar o pé dela de noite. E tem toda a cena dela vendo o fantasma no canto do quarto. Daí tem a Cindy, que é a menina sonâmbula, que eu acho que ela mal tem fala no filme, mas ela tem uma presença muito forte porque ela sai andando pela casa de noite e fica batendo a cabeça no armário. Acaba sendo o foco de muita cena de assombração. E a April é a menina mais nova, que é a filha que mais tem foco no filme todo, que mais tem fala, porque ela tem o amigo imaginário obrigatório de Casa Assombrada, que é um fantasma. Que é o Rory. Rory, grande. E ela que usa também a caixinha de música pra ver espírito, né? Então tem isso. A garota ganhou 2 caracterizações de fantasma diferentes. E ela é a que a mãe quase mata no final, né? É, tem isso também. Mas uma coisa que tem que dar o mérito pro James Wan também é que ele é um ótimo diretor de atores, particularmente de ator mirim. Esse filme tem as 5 crianças, mais a filha dos Warren, todas elas atuam muito bem. E o tanto de filme de terror que a gente vê com criança atuando mal, é ver que o James Wan sabe fazer bem a parada. Os pais têm a mãe, interpretada pela Lily Taylor, que tem o drama principal do filme de mulher possuída no final, e o pai, interpretado pelo Ron Livingston, que aí depende muito da sua referência. Eu conheço ele de Band of Brothers e Boardwalk Empire. Meu problema com ele é que ele é ninguém menos que o Jack Burger de Sex and the City. E eu odeio o Jack Burger com todas as minhas forças. E aí eu olho pra cara dele e eu só penso, olha lá o fracassado. É igual ator de novela que as pessoas chutam na rua. O que eu gosto dele é que foge do clichê do marido cético de filme de terror. O marido que fala, sai da minha casa, eu não acredito nisso. Ele não, ele aceita os Warren entrando lá, até fala que ele tava meio cético no começo, mas pô, vamos ver qual é, né, dos caras, né, mal não faz. E depois que os Warren começam a mostrar evidências do que tá acontecendo, ele começa a botar fé pra galera ajudar, fica amigo do Patrick Wilson ali. Achei um ótimo personagem. Mas também o demônio nesse filme não é lá muito sutil, né? Não é como se, só uma pessoa vê a assombração. Não, o demônio já para todos os relógios em 3 e 7 da manhã, vira os quadros todos. Ele não dá muita margem pro personagem cético. O personagem cético nesse filme seria um personagem burro já, né? E é exatamente isso. O filme é só sequência de cenas de assombração, que dá pra chamar de, umas cenas de assombração genéricas noturnas. Nada que a gente já não tenha visto em outros filmes, mas é tudo muito bem dirigido, porque eu não canso de dizer, a técnica do James Wan é muito boa. A direção dele é muito dinâmica, planos acompanhando personagens passando pela casa, que a assombração tá guiando a mãe pra ir no porão e ele usa muito bem o ambiente da casa, com todas as portas abertas, criando um caminho e enquadrando a mãe ali por dentro. O plano, quando a Lorraine vai no porão e faz a leitura dela lá da casa, é muito foda, porque é a câmera girando em volta dela, mas enquanto isso acontece, a fotografia muda completamente, porque antes a luz tá só nela, o fundo todo preto, porque ela tá no momento médium. Conforme a câmera vai virando, a gente vai começando a ver o fundo e os outros personagens também. E o James Wan gosta dos movimentos
movimentos de câmera bizarros dele. Um dos meus momentos preferidos desse filme é um momento tão simples, que é a cena que a garota tá olhando debaixo da cama pra ver se tem monstro. E no momento que ela volta pra olhar a porta do quarto, a câmera vai meio num ponto de vista dela e vai girando, que vai de cabeça pra baixo, dá uma pirueta e fica ali pra mostrar a porta. E eu acho esse movimento muito maneiro. É aquilo, né? Não precisa inventar a roda pra ser criativo, apesar da câmera ter girado. E essa cena toda é muito tensa também, porque pega um medo comum, que é alguma coisa parada no canto escuro do seu quarto que você não consegue ver o que é. E aí no final fica nessa tensão, a porta bate pra dar um susto, mas não aparece nada, não tem assombração. E é isso que eu gosto do primeiro Invocação do Mal, ele não tem tanto jump scare barato, igual ficou famoso na franquia. Ele tira muita atenção de pouca coisa, de barulhos e de imagens estáticas, assim, de corredores que não estão acontecendo nada. Você falou do medo clássico da criatura parada no canto do quarto, mas essa cena usa não só isso, usa o medo bizarro também de ter alguma coisa embaixo da sua cama e de alguma coisa pegando seu pé à noite. É basicamente tudo que você tem medo quando você é criança e adulto também. Até quando tem assombrações e fantasmas aparecendo, tem muitos momentos que não tem susto, não tem um barulho alto acompanhando. As cenas que tem o fantasma aparecendo no espelhinho, ele só tá lá, de boa, no fundo. Não tem um barulho alto. A atenção tá toda na rotação do espelho e o momento que vai aparecer ou não, mano. Não é a cara dele com os dentes pra fora que aparece ali, é só ele ali. É mais aterrorizante do que a bocarra demoníaca na tua cara. Tem a cena também que eu acho ótima, da mulher enforcada na árvore aparecendo em um plano sim e outro não, que é quando a Lorraine vê pela primeira vez a mulher do lado do Patrick Wilson. Então é um filme muito legal de construir tensão. E muitas dessas cenas de assombração são bem estabelecidas no roteiro também, né? Tem todo o pique-esconde de bater palma que a família joga, que é usado pra mais de uma cena de assombração no filme. E não é cena de susto, né? Quando a mãe tá procurando a filha e a gente vê no fundo desfocado o armário abrindo, a mão batendo palma. Quando a mãe chega lá não tem nada. E essa coisa que o James Wan gosta de fazer nesses filmes, a brincadeira com o foco. Tem alguma coisa esquisita acontecendo que tá levemente fora de foco, você não consegue distinguir o que que é. E acho que o susto mais famoso do filme é a palma saindo do escuro batendo do lado da cabeça da mãe, né? Que é uma coisa que brinca com medo infantil também. Que é o pique-esconde ali, na casa velha. O filme tem muito isso, acho que por isso que ele é tão assustador quanto ele é considerado. E eu acho legal que o filme todo tem esses elementos de assombração que no começo parecem meio aleatórios, mas que vão fazendo sentido conforme a gente vai descobrindo a história da casa. Tem uns que são meio genéricos mesmo, né? A questão do cheiro ruim e das batidas que eles escutam de noite. Quando o Patrick Wilson chega na casa e começa a explicar isso tudo com uma autoridade ali, é tão engraçado porque parece que ele tá inventando umas merda na hora. Ah não, as batidas vêm em 3 porque tá ofendendo a Santa Trindade. Tá bom, claro, é isso mesmo. Plot twist, ele tava. Eles falam muito da temperatura, né? Que quando o fantasma aparece, a casa fica mais fria. E eles mostram isso visualmente pra gente. Um toque que eu acho bem legal. Nas cenas finais, dá pra você ver a respiração dos personagens, como se eles estivessem num ambiente muito gelado. Mas daí tem a história da casa, né? Que os personagens pesquisam, que amarra com as histórias das bruxas de Salem. Que a prima de uma mulher que foi executada em Salem, que era bruxa também, era dona desse terreno, matou o bebê e depois se enforcou na árvore. E por causa disso o terreno é todo amaldiçoado. Os personagens acham registros de outras mortes que aconteceram na região, outras mortes que aconteceram na casa no passado e que são os espíritos que a gente vê ao longo do filme, né? Sendo o destaque disso o menino Rory e a mãe dele. Mas quem é a vilã principal do filme é a bruxa fantasma, a Bathsheba, o nome dela, né? E ela não é um personagem muito complicado, é só um espírito que tá na casa e que quer possuir as mães pra matarem os filhos. É isso, acabou. Interpretada pelo Joseph Bishara, que compôs a trilha sonora e que também faz o demônio da cara vermelha no Sobrenatural. Talvez de tudo que esse filme tem de visual icônico, o visual da Bathsheba seja o mais genérico, que ela só parece uma bruxa qualquer, sabe? É genérico, mas é esperto. Tem uma cena específica quando o lençol na cara dela começa a sair, que ela muda a feição pra bruxa, que eu acho muito boa. E ela é uma presença sobrenatural marcante também, que tá sempre ali à espreita. E eu gosto que ela flutua por aí, porque é como se ela estivesse enforcada ainda. E daí essa história vai justificando as pequenas coisas que acontecem. Os hematomas que aparecem na mãe estão marcando a presença da bruxa, que tá tentando possuir a mãe o filme todo. E é legal ver a progressão dos hematomas
ao longo do filme. O relógio parando às 3h07 da manhã, porque foi o horário que a bruxa morreu. Tem o Rory, que é a criança, que é um personagem clássico desse tipo de filme, que é o fantasminha camarada. É o fantasma do bem, que tá ali conversando com a menina, tentando ajudar. E ele que tá levando as garotas pro armário, que é outro visual marcante do filme. O armário grande, macabro, que veio com a casa. E eventualmente a gente escuta o fantasma numa gravação de áudio falando que é o esconderijo dele. E os personagens descobrem um fundo falso no armário. É o lugar onde o Rory se escondia da mãe quando ele era vivo. E a mãe, depois de matar o filho, se matou no porão. Então tem o porão escondido da casa também. Eventualmente a gente vê o fantasma da mãe do Rory lá. E a gente tem que falar do casal Warren agora também, voltando pra trama deles. Os dois têm muita química, eles funcionam muito. E eles têm algum desenvolvimento nesse filme também. Os dois têm um arco de personagem. O Ed Warren, no começo, ele se apresenta como demonologista, mas fala que ele não tem autorização pra fazer exorcismos, só pra presenciar eles. Trambiqueiro. E daí a gente vê um pouco da relação deles com a igreja, que eles vão falar com o Padre Gordon. Será que é parente do Lawrence Gordon? Não sabemos. Ah, você roubou minha piada. Sério? Juro. Daqui a pouco vai roubar meus tweets também. Só que a igreja fica com receio, fica de gracinha de ajudar a família porque eles não são batizados. E nisso que eles estão enrolando, a situação fica feia e eles não conseguem esperar mais. E o Ed Warren tem que fazer o exorcismo que ele não pode oficialmente fazer. Então tem algum desenvolvimento ali, tem um arco estabelecido. E é claro que tem a Lorraine, que é um personagem que eu gosto muito porque ela tem uma aura misteriosa, porque ela ali que é a médium, né? E aí, como ela que tem esse contato com o mundo sobrenatural, ela tem um histórico ali de um negócio que aconteceu, uma situação traumática, misteriosa, e o Ed fica meio receoso de levá-la nas missões justamente por causa desse trauma. Eu acho ele mais trambiqueiro que ela. Mas piadas à parte, eu gosto dessa aura meio etérea que a Lorraine tem, assim. Todas as cenas que são ela brisando ali, olhando o sobrenatural, eu acho muito bonitas. Ela indo pro lago, eu acho lindo. As cenas com a árvore. O arco dela é esse, né? Que ela teve um trauma recente quando eles estavam lá no vídeo do francês possuído que eles apresentam lá do exorcismo. Maurice, que voltou no grande filme A Freira. Isso talvez seja a parte mais fraca desse filme pra mim, que ele nunca revela o que aconteceu com a Lorraine. Ele só fala, ela teve uma revelação muito impactante, ela ficou trancada no quarto uma semana, e aí o Ed não quer mais colocar ela em risco por causa disso. Considerando esse filme como uma coisa fechada, eu acho que é um grande preparo que não vem à tona. E isso é um pouco fraco, mas funciona pro arco de personagem dela, porque no final ela tem que se pôr em risco pra salvar a família, usar as habilidades dela, pôr a mão na cabeça da bruxa e falar um sai demônio, alguma coisa assim. Mas eu acho que é uma ponta solta ali. E aí já vai vir a galera falando, mas na continuação, quando esse filme foi escrito não tinha continuação ainda, então ponta solta. Mas de fato eu acho que isso é a parada que volta no segundo filme, que a visão que ela teve foi a visão da Valak matando o Patrick Wilson ou alguma coisa assim. Mas o que eu acho curioso sobre como esse filme retrata os Warren é que ele tem muito detalhe no roteiro ali, que parece que eles estão tomando muito cuidado pros Warren não saírem como trambiqueiros. Até porque esse roteiro foi tudo supervisionado pela própria Lorraine Warren. Ela tava viva? Não. Supervisionou do... Ué, ela não é sobrenatural? Nunca tem nenhuma menção à questão financeira ou forma de pagamento. E isso é uma parada que eu li, que realmente os Warren, eles faziam tudo de graça. Eles não cobravam das famílias que eles ajudavam, mas aí eles ganhavam depois vendendo o livro. E tem uma cena que são os Warren indo pra uma casa supostamente assombrada e descobrindo que é tudo só barulho de encanamento ou de tábua rangendo, esse tipo de coisa. Era o mal correndo pelos encanamentos do castelo. Invocação do mal. E eu acho legal como essa cena é montada no filme porque é uma subversão, né? Porque o Ed Warren fala, a gente tem um caso pra ver agora. E a gente tá achando que eles vão pra onde? Pra casa dos protagonistas, né? Mas não, eles só estão indo pra uma casa aleatória ver um chão que range. Os Warren têm uma filha também que ganha uma subtrama dela sendo colocada em risco por causa do trabalho deles. Que aí tem todo o lance do colar que a filha faz, que aí ela fica com o colar com a foto da mãe, a mãe fica com o colar com a foto da filha. E eventualmente a mãe deixa esse colar esquecido no porão da casa dos Perron. A bruxa dá uma olhada no colar e fala, sua Tária tem uma filha, eu vou ameaçar ela. E aí tem uma cena completamente gratuita na casa dos Warren, da filha sendo assombrada pela Bathsheba e pela Annabelle ao mesmo tempo. Que eu acho muito engraçado, que a Annabelle, ela aparece fora da caixa dela do museu, aí aparece a cena lá que virou pôster do filme, os cacete, da cadeira de balanço, pra no final, quando o Patrick Wilson vai investigar, a Annabelle tá só trancada no cercadinho dela mais uma vez. Parece que a Bathsheba só apareceu, tirou a boneca, falou, deu sua voltinha aqui, agora voltou. A cena tá só no filme pra deixar a Karina confusa.
Cara, do nada, a Annabelle tá fora da caixa, aí de repente a Annabelle tá na caixa de novo, eu falei, ué... É a Annabelle de Schrödinger, ela tá e não tá na caixa ao mesmo tempo. O que aconteceu? A menina tá bem ou a menina morreu? Realmente, essa parte eu fiquei um pouco confusa. Achei que faltou um desenvolvimento. Mas também, a nossa filha está em perigo. Então não deixe um museu de coisa amaldiçoada dentro da sua casa, né? Mas... será que tava tudo amaldiçoado mesmo? Também é tudo muito dúbio, né? Tudo muito aberto à interpretação. As duas tramas eventualmente se juntam quando a Lily Taylor vai na palestra dos Warren e pede ajuda deles. Depois de muito tempo de filme isso acontece, eu acho legal que eles demoram bastante, assim, desenvolvem bastante as duas tramas. E aí os Warren chegam pra analisar a casa, de novo um toque legal de direção, que quando a Lorraine conhece a família pela primeira vez, a gente vê que ela tem umas reações muito esquisitas. Algumas cenas depois, tem um flashbackzinho que mostra que é porque ela já tava vendo o espírito quando chegou na casa. Eles percebem que tem entidade na casa e aí eles precisam de capturar evidências pra provar pra igreja que a casa precisa de um exorcismo. E eu sempre gosto dessas cenas de investigação paranormal, de a galera tentando capturar foto, capturar evidências, ainda mais essa que é feita com tecnologia dos anos 70. Eu gosto muito dessa dinâmica de você ter que provar o sobrenatural. E eles mesmos falam o tempo todo que é muito difícil conseguir essa evidência. E imagino que a igreja fique de má vontade com eles também. Então eu gosto desse embate aí. E tem uns momentos muito estilosos nesse final. O trecho que vira meio found footage, que vira o ponto de vista da câmerazinha que o policial tá usando pra gravar ali, numa razão de aspecto diferente. O áudio que a gente tá ouvindo do filme é diegético, é só o microfone direcional que o Patrick Wilson tá usando, então a gente não escuta direito o que as outras pessoas estão falando, pra onde ele não tá apontando o negócio. É muito bem feito. E é aquele momento de nerd de cinema do James Wan também, de usar umas paradinhas diferentes ali. Eu gosto também que nesse final já apresenta personagens novos que são bons pra trama. O Drill, o assistente dos Warren, que tá lá chavecando a filha dos Perron. O policial, que é o cara cético da situação, que não acredita em nada, mas que tem que encarar um monte de fantasma. E eu gosto muito que boa parte do drama desse filme é os fantasmas batendo porta e deixando a porta trancada e a galera fica tentando abrir do lado de fora. Muito tempo de filme isso. No final, quando o fantasma vai fazer isso, o policial só puxa uma 12 e explode a maçaneta pra eles entrarem na casa. Às vezes a solução é simples, né? O ato final todo do filme é a mãe sendo possuída pela bruxa. É legal porque ela é possuída numa cena, mas ela não fica imediatamente malvada, como geralmente acontece no filme desse tipo. É uma possessão que demora pra fazer efeito. E aí ela leva as duas filhas principais de volta pra casa pra matar as duas e os outros personagens chegam lá pra impedir. E todo personagem tem sua relevância, né? O casal Warren, policial e Ron Livingston estão tentando lá fazer o exorcismo da mãe, enquanto Drill vai procurar as crianças na casa. Drill, que não é a pessoa mais brilhante do mundo, consegue achar a criança. E aí, num ato de extrema estupidez, ele fala: galera, achei a criança, tá aqui, ó, embaixo do chão da cozinha. E aí, o demônio fala: facilitou minha vida. E vai lá pra pegar a criança. Esse final é muito doido porque ele intercala umas cenas meio zoadas, tipo o ataque de pombo de computação gráfica que rola na casa, que é muito aleatório, talvez o pior efeito do filme. Eu sempre ficava me perguntando de onde o Rock Soraya tirou a horda de morcegos de computação gráfica que invade casa no The Doll, mas é daqui mesmo, da Invocação do Mal, igual o resto dos filmes dele. Mas ao mesmo tempo o exorcismo que acontece todo é muito bom. São visuais criativos. A mãe com o lençol na cara, o lençol sujando de sangue, aquele visual do vermelho no branco, rasgando com a cara da bruxa aparecendo. Quando ela começa a flutuar, e no final, o Patrick Wilson chamando ela pelo nome da bruxa, e quando ela dá uma viradinha, ela vira pra mostrar a cara da bruxa e não a cara da mãe. Muitos momentos fodas ali. E a maquiagem da bruxa é muito maneira. É aquilo, não é inovadora, mas é eficiente. E no final, cara, o final é final cafona de filme do James Wan, geralmente é. Eles conseguem fazer o exorcismo na hora que entra uma luz divina que ilumina a cara da mãe ali. No final, o filme se resolve com o poder do amor. O poder do amor e o poder da praia, que é a memória da família feliz na praia que salva a alma da protagonista. Que eles têm aquela foto que é horrível, parece que é um Photoshop, mas não é, porque eles realmente filmaram essa cena numa praia.
E eu gosto do final, tem um desfecho bonitinho pra família Perón, tem um desfecho bonitinho pra família Warren, que eles estão guardando as coisas lá, o novo apetrecho assombrado no museu deles, quando eles recebem uma ligação do Nick Fury do Vingadores falando: qual é? Amityville está possuída! E aí eles têm que ir pra lá. O mundo precisa de vocês! Chamem-os! Casal Warren! Mas eu gosto do final, que é aquele plano longo, acompanhando assim, dando aquele zoom na caixinha de música, a gente achando que vai aparecer alguma coisa e não aparece nada. Fica só naquele momento de tensão ali. Isso é muito bom, porque resume bem o que é o filme. Mais uma vez, James Wan brincando com o quê? Com expectativa. Mas é isso. Eu adorei ter revisto Invocação do Mal. Gostei muito desse filme, mais ainda do que as outras vezes que eu tinha assistido, que acho que já faz mais de 10 anos. E, cara, é um filme muito bem feito, uma técnica muito legal, não é tão bagaceira quanto a gente lembra que seja, por causa da franquia, né, retroativamente. E tem um roteiro muito bom, com muito elemento e tudo encaixa muito perfeitamente. Também adorei rever Invocação do Mal. Acho que ainda prefiro 2. Mas é o que eu falei, eu acho um filme, apesar de ser um filme de assombração, um filme muito bonito. E eu acho bonitinho todo o romance entre casal Warren. Vou dizer aqui, depois de ter o vídeo inteiro chamado Os Dois de Trambiqueiros, o amor deles eu acho que é real. Categoria para Invocação do Mal, Cax? Eu acho que é um novo clássico. Eu acho também, clássico. É isso. É isso. Não gostou? Discorda aí na sua casa. Que pode ser que esteja assombrada. Se tiver, chame o casal Warren. Ou o neto dele agora, né? Já que eles foram de base já.